Veja, por exemplo, o que aconteceu com o povo de Israel. Balaão foi pago, bem remunerado, para poder abençoar Balaque e amaldiçoar Israel. Mas ele foi proibido por Deus de amaldiçoar Israel. Eu fiquei perguntando assim, mas por que, meu Deus? Por que que um homem mau teria poder para amaldiçoar o povo que era do bem, que era o povo de Deus? Mas por quê? Por que que o senhor teve que intervir? Porque foi Deus que interviu, inclusive impedindo a jumenta de ir em frente. Por que que Deus interviu para que Balaão não viesse amaldiçoar Israel? Teria o Balaão autoridade para amaldiçoar Israel? Que autoridade ele teria? De quem ele havia recebido autoridade para amaldiçoar Israel? Certamente pelo diabo. Porque ele era um adivinho, ele era um vidente. Então, o que que aconteceu? Balaão não pôde amaldiçoar Israel. Mas, para contornar e atender a necessidade de Balaque, inimigo de Israel, ele deu um conselho. Ele falou para Balaque: olha, eu não posso profetizar contra os filhos de Israel. Mas, sabe o que você deve fazer? Você manda as garotinhas novas, bonitas, para o meio dos jovens, dos soldados. Eles vão se corromper com essas meninas e vão desagradar a Deus e eles vão ser amaldiçoados. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, um dos homens de Israel, um dos príncipes de Israel, pegou uma amonita, que era também princesa dos amonitas, e levou-a para a sua tenda. E isso diante dos olhos de Moisés e de todo o povo de Israel. E isso trouxe maldição para a congregação de Israel. E eles choravam diante da tenda da congregação. O que aconteceu? O povo de Israel estava sendo dizimado, estava sendo amaldiçoado, porque Deus estava irado contra o seu povo, porque havia desobedecido a sua voz. Então, houve um homem, Finéias, neto de Arão, que levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher amonita, e a ambos pelo ventre. Então, na hora que eles estavam tendo relações sexuais, ele pegou, esse Finéias pegou a lança e cravou nos órgãos genitais deles, de ambos. O que aconteceu? Você que está me ouvindo agora, se quiser ler o texto, você pode ler em Números, capítulo 25. Eu só vou dar o capítulo e você vai procurar. Números 25, você vai ver essa história. Aí o que aconteceu? Na hora em que ele cravou a sua lança entre os dois, furando os dois ao mesmo tempo, atravessando o lado genital de ambos. Aí o que aconteceu? Diz o texto: a praga que havia sobre os filhos de Israel cessou. E aí, Deus falou para Moisés. Olha só o que Deus falou para Moisés, que é muito glorioso. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote,
desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Pois eu estava animado com o meu zelo entre eles. Pois ele estava animado com o meu zelo entre eles. De sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Quer dizer, Deus deu aliança de paz para o homem que sacrificou, que matou 2 pessoas, por conta dessas pessoas terem trazido maldição para Israel. E ele, Finéias, e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo. A aliança do sacerdócio perpétuo é a salvação eterna. Ele nunca vai perder essa herança, que é a nossa herança, né, Cláudio? Que nós deixamos para os nossos filhos, a nossa fé, a aliança de paz, aliança com Deus. Então, essa aliança que nós temos com o Senhor Jesus, ela é por conta da nossa salvação, que é o sacerdócio perpétuo, o nosso sacerdócio perpétuo. Então eles serão salvos como nós estamos sendo salvos. Que maravilha! E diz mais: porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel.